Glória a Deus. Glória a Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, agosto, e esse mês estamos com escala, amém, aqui em Jaboatão. Glória a Jesus. Como dissemos na reunião com a liderança, não é? Seria a hora de voltar ao afinco, né? Voltar ao serviço do reino, voltar a fazer a obra. Então a escala já está disponível no grupo, amém, do ministério, no grupo da igreja, no Zap. Então tem algumas surpresas, né? Estamos dando oportunidades para alguns irmãos, especialmente na palavra, né? Estamos dando oportunidades, tanto aqui como em Jaboatão, né? Estamos aí incentivando, experimentando, empurrando alguns para que vá fazer aquilo que Deus os chamou para fazer. Amém? Glória a Jesus. Então estamos com essas novidades aí nas escalas para a glória de Deus, tá bom? Glória. Agora, pessoas novas, né, fazendo a obra, amém? Nós estamos gravando essa mensagem. E temos pessoas novas que estamos dando oportunidade para o Ministério da Palavra, né, para dirigir culto, amém? E isso fala de servir a Deus. E quando falamos de servir a Deus, irmãos, glória, servir a Deus não é como servir aos homens, né? É diferente, amém? É diferente. E Jesus, ele dá muitos exemplos da diferença que é entre servir a Deus e servir aos homens. O apóstolo Paulo, ele foi chamado para servir a Deus. E ele aceitou esse chamado, né, que pela graça, como ele tanto fala, pela graça, um favor imerecido que Deus o havia concedido, mas ele pega esse chamado com afinco. Amém? Com bastante atenção aos ensinamentos de Jesus. E em Gálatas, capítulo de número 1, ele diz uma coisa muito importante e muito interessante para todos quanto querem servir a Deus. E eu quero começar, nós vamos para Gálatas 1, e depois nós vamos para o Sermão do Monte, e vamos ver alguns ensinamentos de Jesus. Amém? Gálatas 1, palavra do apóstolo Paulo. Aqui, glória. Amém? Eu vou ler a partir do 6 apenas para situar-nos no contexto em que Paulo fala o verso que vamos meditar nele, amém? E depois vamos sim, entendendo o contexto, vamos meditar também especificamente no verso. Então, Gálatas 1, a partir do versículo 6, glória. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Amém, irmãos? Olha só, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmo, ou o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Quanto mais, aqui, assim, como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja
anátema. Aí no verso 10 ele diz: busco agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Glória. Amém? Oremos. Pai Santo, Pai querido, Deus da glória, graças te damos por essa leitura. Fala conosco, ministra os nossos corações. Fala, Senhor, com o teu povo, com a tua igreja, com cada vida que vier estar ao alcance dessa transmissão, desses veículos de comunicação, que são as redes sociais, e seja tudo para a tua glória, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Glória. Amém? O contexto, o verso que nós vamos trabalhar é agradar aos homens ou agradar a Deus. Amém, irmãos? Vamos trabalhar agradar aos homens ou agradar a Deus? Porque Paulo disse: busca agora o favor dos homens ou de Deus? Procura agradar a homens. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Amém? E no verso 6, ele começa com todo o Gálatas é uma grande exortação à igreja dos Gálatas, à igreja da Galácia, porque o evangelho chegou ali através de Paulo, e Paulo os havia anunciado o evangelho da graça de Deus, aquele que lá em Efésios ele cita: pela graça sois salvos mediante a fé, né? Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, pela graça. E note que nós lemos no verso 6: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Quer dizer, vocês passaram daquele que vos chamou para a graça. E graça, irmãos, é favor imerecido. Amém? É toda bênção, é toda dádiva de Deus, é todo dom celestial, sabe? É tudo o que Deus faz por nós, claro, especialmente a nossa salvação, especialmente o perdão dos nossos pecados, não, mas também tudo aquilo que Deus faz por nós, sem merecermos. Essa é a graça de Deus. E Paulo, ele começa exortando, dizendo: maravilha-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Amém? E no caso aqui, no contexto da carta de Gálatas, o outro evangelho, entre aspas, porque não há outro, não é? Mas denunciado por Paulo, é a mensagem dos judaizantes. Amém? Os judaizantes que se converteram a Cristo eram os judeus que aceitaram Jesus. Eles aceitaram Jesus, mas permaneceram no entendimento de que para ser salvo tinha que guardar as leis, tinha que guardar os mandamentos de Moisés. Amém? Senão não seria salvo. Então, servir a Deus para eles era uma perseguição constante da salvação. E o evangelho da graça diz: pela graça sois salvos. Quem crê em mim tem a vida eterna. Não vai ter não, tem. Quem crê em mim tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Agora, pois, nenhuma condenação mais há para quem está em Cristo Jesus. Amém? Tomemos posse do que Jesus fez por nós. Somos salvos em Cristo. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aí Paulo diz: admiro e maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema.
E assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Busco agora o favor dos homens ou de Deus? Diga para o teu irmão, quem te chamou foi Deus. Eita Jesus, isso é muito forte. Você crê que quem te chamou foi Deus? Se o teu chamado, se o meu chamado fosse de homens, nem eu nem você estava aqui. Quem te chamou foi Deus. Mas Paulo então denuncia essa situação, por quê? Porque aqueles que queriam voltar ao evangelho dos judaizantes, amém? Paulo denuncia que eram como aqueles que queriam servir a Deus agradando os homens. Amém, irmãos? Olha, servir a Deus, eu vou dizer assim, servir para agradar os homens é para se decepcionar, viu, irmão? É ou não é? É. Então, é um equívoco muito grande servir a Deus para agradar os homens. Isso é errar o alvo. Isso é errar o alvo. Agora, busque tão somente agradar a Deus e tu acerta o alvo. Busca tão somente agradar a Deus e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Mas servir para agradar a homens é assinar a decepção. Amém, irmãos? Assim também não podemos servir a Deus buscando reconhecimento de homens. Sirva a Deus. E mais, eu digo mais, sirva a Deus por amor. Nem sirva a Ele querendo alguma coisa em troca. Nem sirva a Ele para barganhar, não. Sirva por amor. Porque servir para querer ganhar alguma coisa em troca, servir para querer barganhar, aí é a mesma coisa que servir para homem. Mas sirva a Deus por amor, e Deus te recompensará. Né, irmãos? Porque também tem o seu outro lado. Tem até quem corra atrás de servir a Deus, quem quer servir a Deus, mas com segunda intenção, com segundos interesses. Aí quando não alcança, servindo a Deus, aquilo que queria alcançar, mas Deus, eu te sirvo, eu oro, eu jejuo, os fariseus, viu? Os fariseus. Eu não falto o culto, eu estou um tempão na tua presença, e ainda não recebi a minha vitória. Aí pensa em parar, aí pensa em desistir, porque é aquele que quer servir em Deus com interesse, quer servir em Deus buscando com que Deus faça ou atenda o pedido dele. E servir a Deus, a gente não pode servir a Deus nesse sentido, nesse pensamento, não é, irmãos? Não, sirva a Deus por amor. Sirva a Deus por amor. Amém? Porque também quem serve a Deus querendo alcançar bênção material, também pode se decepcionar. Porque Deus diz, meu é ouro e minha prata. O que é dele, ele dá para quem ele quiser. Ele não dá bênção para ninguém porque ninguém merece. Porque por merecimento ninguém merece. Deus nos igualou quando disse, todos pecaram. Amém, irmãos? Então, no pecado nós somos pecadores iguais. Amém? Se ilude quem acha que tem menos pecado que alguém, ou que alguém peca mais que ele. Se ilude. Porque Tiago explica isso muito bem, porque Tiago disse assim,
Porque aquele que disse não matarás, também disse não roubarás. O camarada não matou, mas roubou, vai para o mesmo lugar. Não é, irmão? Então, nesse sentido, pecado é pecado. Não tem... o teu pecado é maior que o meu. Vai para o mesmo lugar que o dele. O pecadinho daquele, amém, que não se arrepende, que não confessa e deixa, vai levar para o mesmo lugar do pecadão lá. Então, nesse sentido, nós fomos igualados. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Presta atenção. Então, a salvação, o chamado, o servir a Deus por si só, é uma graça de Deus. É uma graça, é um privilégio. Amém, irmãos? Já é um privilégio servir a Deus. Amém? Agora, tem gente que, sei não, o ser humano é terrível. Tem gente que quer botar preço. Deus, se o Senhor não fizer isso na minha vida, eu também não vou mais à igreja. Tem gente que quer botar preço. Se Deus não fizer isso por mim, eu saio do grupo. Se Deus não me der vitória, então tem gente que quer botar preço. Quer enquadrar Deus, quer botar Deus contra a parede. Mas o evangelho, aleluia, que Paulo fala que recebeu de Deus, ele é diferente, aleluia, do evangelho, né? Que alguns homens acham, pensam, acreditam. Então há uma diferença. Paulo, ele estava convicto de que não buscava o favor dos homens, mas o de Deus. Procura agradar homens? Se estivesse ainda buscando agradar homens, não seria servo de Cristo. Por isso, irmãos, nós não podemos servir a Deus buscando reconhecimento humano, porque a gente não serve a Deus buscando ser reconhecido pelos homens. Isso é botar preço. Isso é botar preço. A gente serve a Deus buscando ser reconhecido por Deus. E olhe lá, porque Deus já sabe de todas as coisas. Sabe ou não sabe? Porque buscar, a gente não dá. Eu entendo que eu não devo nem buscar ser reconhecido por Deus, porque Deus, ele já conhece tudo. Irmãos, Deus já me chamou do lamaçal do pecado, já me tirou da lixeira, lá do lixo. Eu tenho mais é que ser grato a Deus, pelo privilégio que Ele me tem concedido de servir a Ele. Se fosse para limpar a cadeira, tinha que ser com alegria. Se fosse para lavar o chão, tinha que ser com alegria. Porque não somos merecedores. Não é, irmão? Não somos merecedores. Né? Mas tem crente que fica abusado, irmão, com o pastor, se o pastor mandar ele lavar a igreja, lavar o banheiro, por exemplo. Tem crente que fica abusado. Porque se eu não manda outro, você é melhor do que o outro? Tem gente que se sente humilhado. Eu falo isso no sentido de que, preste atenção, qualquer serviço no reino, na obra, na casa de Deus, deve ser feito, irmãos, com alegria, com gratidão, porque é sim um grande privilégio. Aí alguém pode dizer assim: se eu falar isso porque o senhor é pastor. Não, nunca pedi para ser, pelo contrário. Eu corri, até Deus disse: correr de novo, tu desce. Aí eu: não, Jesus, então estou aqui. Não é, irmão? Eu lembro de Paulo quando diz assim: ai de mim se não vos pregar o evangelho. Não é, irmão? Então eu lutei com Deus. Quem luta com Deus resiste, irmão.
Não, ninguém luta com Deus e resiste. Amém? Mas nós louvamos a Deus porque Ele é bom. Que tudo o que Ele faz é visando o meu bem e o teu bem. Porque Ele nos ama, porque Ele nos ama. Então vale a pena servir a esse Deus sem interesse. Vale a pena servir a esse Deus sem buscar reconhecimento. Ei, Paulo disse, né? O viver para mim é Cristo e o morrer é ganho. Olha só, viver para mim é Cristo, o morrer é ganho, irmão. Qual o interesse desse homem? Qual o interesse desse homem? Não, irmão? Não. Ou procuro agradar, olha só, busco agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Fica na posição de agradar a Deus. Fica na posição de agradar a Deus. Fica na posição de agradar a Deus. E olhando os evangelhos, nós vamos ver que Jesus muito advertiu sobre situações como essa. Lá no Sermão do Monte, no capítulo 6, leia comigo, Sermão do Monte, Mateus, capítulo 6. Sermão do Monte, Mateus, capítulo de número 6, ele diz assim, olha. Vou ler. Ia ler? Foi? Não, mas eu quero ler do 6. O capítulo 5 ele vai falar das bem-aventuranças, né? Mas sobre o contexto que estamos a trazer a mensagem, vamos ler a partir do capítulo 6, Mateus do 6. O capítulo 5, 6 e 7, tudo é o Sermão do Monte. Amém? Desde o 5 é o Sermão do Monte. Mas queremos ler do 6. Guardai-vos, olha, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Olha só, aquele que serve para ser visto, aquele que faz para ser visto. Aí, a palavra que Paulo vai usar em Gálatas, reconhecido. Porque tem gente que quer servir a Deus para ser reconhecido pelos homens. Deixa eu dizer uma coisa, sabe o que é que Jesus fala? Ao ser reconhecido pelos homens naquilo que você faz, sabe o que é que Jesus diz? Você já recebeu o teu galardão. Não. Vê só, aquele que busca, aquele que faz para ser reconhecido pelos homens, quando ele é reconhecido pelos homens, o galardão dele é aquele. Pronto, o galardão é esse aí. Perdeu no céu. Agora, aquele que é reconhecido por Deus, junta tesouro no céu. O galardão dele vem de Deus. E presta atenção, irmãos, disso também eu tenho experiência. Dentre servir aos homens e servir a Deus, deixa eu te dizer uma coisa. Para começar, Deus não lança em rosto. Deus não passa na cara nada. Para mim nem para você. O homem passa. O homem cobra. É ou não é? É. O homem passa em rosto, lança na cara. O homem. Mas Deus não. Eita. Eu não sei como tem gente que busca reconhecimento de homem. Porque o homem pode até reconhecer, mas passa em rosto, passa na cara. Eita, Jesus. Mas Deus não. Aí Jesus aqui, ele diz, guardai-vos de fazer a vossa esmola de fazer a vossa... Guardai-vos para você não fazer, evitar. Amém? Evite fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está no céu, se assim você proceder. Ele está dizendo, de Deus você não vai receber o galardão não. Que você está buscando o reconhecimento dos homens, o que é que você quer de Deus?
Até porque, deixa eu te dizer, quem te chamou? Foi Deus. A glória, eita, a glória do teu chamado é só de Deus. A glória do teu chamado é só de Deus. Ele te chamou para a glória dele, não foi para os homens. Ele te chamou para a glória dele, não foi para a glória dos homens, nem para a tua própria glória. Porque tem gente que gosta de medalha, tem gente que gosta de honra, né? De posição, de cargo, de cadeira. Tem gente que gosta. Mas ei, o meu chamado e o teu chamado não é nem para a glória do homem, nem para a tua glória. É para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Porque aquele também que quer receber glória cai do cavalo, né? Aquele que assim mesmo se exalta será humilhado. Aquele que assim mesmo se exaltar será humilhado. Meu irmão? Então, temos que vigiar nisso. Guardai-vos de fazer a vossa esmola. E aqui o que é esmola? Ele está falando de ajudar, até de ajudar alguém. Quando a gente serve e não serve para Deus, o que é servir a Deus? Se não também servir ao nosso próximo, servir à igreja. Não é? Amém? Então, em servir à igreja, em servir ao próximo, guardai-vos de não fazer isso buscando reconhecimento, buscando ser visto pelos homens. Jesus disse, porque se assim for, não terás galardão no céu. O galardão só é aquele ali, do momento. Aquela vaidade daquele momento, que você acha que está por cima, que pode. Né, irmão? Aí ele diz assim, quando, pois, deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Amém, irmão? Então, você já ouviu, está descendo aqui, eu vou falar, cuidado com os elogios. O que é os elogios, se não o reconhecimento dos homens? Cuidado. Queira só ser reconhecido por Deus. Claro, a Bíblia diz assim, se você tiver de ser louvado, que teus lábios não te louvem a ti mesmo. Não é, irmão? E se alguém for louvar você, dê a glória para Deus. Eu não. A glória é de Deus. Foi Deus que fez. Amém? Eita, peça para alguém dar glória a Deus pela tua vida. Não, dê glória a Deus. Dê glória a Deus. É outro cuidado. É outro cuidado que quem foi chamado para fazer a obra tem que ter. Porque elogio já derrubou muito crente, viu? Elogio já estragou muito crente. Eu mesmo, quando cometi alguns erros de elogiar crente, irmão, eu mesmo, vou dizer, pastor Tom, tenho evitado elogiar, porque quando eu elogio, rapaz, a coisa muda, viu? Eu disse, oxe. Então, busquemos tão somente a glória de Deus, o galardão de Deus, o reconhecimento de Deus. Ei, quem te chamou foi Ele, quem se responsabiliza pela tua vida é Ele, quem deu a vida por você foi Ele, quem derramou o sangue foi Ele, quem te salva é Ele, quem te abençoa é Ele, quem está contigo quando ninguém mais está é Ele, quem não te deixa, quem não te desampara nunca é Ele. Então a Ele a honra, a glória, o louvor, a majestade,
Não se iluda em ser reconhecido por homens. Não se iluda. Não se iluda. Aí ele diz aqui, olha, glória. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Então Jesus, ele denuncia os fariseus, dizendo àqueles que queriam sempre ser reconhecido pelos homens, ser visto pelos homens. Essa é uma vaidade que não convém ao servo de Deus. Porque isso é vaidade. Buscar reconhecimento é vaidade, irmão. Buscar reconhecimento é vaidade. Agora, alguns, presta atenção, alguns têm o que é chamado de complexo de rejeição. Então tem pessoas que se acham coitadinhas, vitimadas. E essas pessoas, elas têm baixa estima. Elas têm baixa estima. Amém? E está sempre se vitimando, sempre o coitadinho. Então, o inimigo judia delas, de uma maneira que eu vou denunciar aqui, que o inimigo faz, com falsos elogios. Porque o inimigo conhece a palavra de Deus. Olha, quantos filhos de crente caíram no seguinte laço? Lá na rua. Ei, rapaz, sou teu amigo. Eu te dou valor. Ó, eu estou contigo, viu? Para o que der e para o vier. Aí, às vezes, em casa ele está sendo corrigido, ele está sendo disciplinado. E ninguém gosta de ser corrigido nem disciplinado. E aí lá no mundo, lá na rua, alguém abraça ele e dizendo, pô, tu é um cara legal desse, rapaz. Hoje tu é um massa. E alguém te dá maior valor lá fora. E quantos caiu nesse laço? Era laço, era cilada do inimigo. Laço, cilada. Aí lá fora, quando se vê iludido. Como o filho pródigo foi iludido. Foi ou não foi? Se ele não tivesse sido iludido, ele não tinha saído de casa. Saiu de casa iludido, com os amigos. Queria farrar com os amigos. Queria aproveitar a vida com os amigos. Queria curtir o mundo. Foi enganado, foi iludido. Não é? E quantos caíram? E quantos caíram nessa ilusão? Então, por isso a Bíblia diz assim, ei, o filho sábio recebe repreensão, aceita a repreensão, o tolo a despreza. Mas o filho sábio aceita a correção, o tolo a despreza. Eu quero dizer que eu e você só precisamos de Deus na nossa vida. Você só precisa de Deus. Eu quero lhe dizer que Deus é o seu tudo. Deus é o seu tudo. E Deus é único e suficiente. Aleluia, para te dar vitória. Aleluia, para te abençoar. Para te salvar, para te livrar. Ele é único e suficiente. Amém? Aleluia. Glória. As igrejas onde, não é todos, irmãos. Tem igrejas, olha só, isso não é uma regra geral, isso que eu vou dizer. Mas há igrejas que são cheias quando só são bênçãos, só são bênçãos, sim ou não? O povo está atrás de bênção, está atrás de vitória. Aí, quando o pregador, aleluia, o pregador só é bênção, só é vitória, muitas vezes é muita gente atrás dele, sim ou não? O profeta só profetiza bênção, vitória. Um exemplo, aí mas se um é correção, se é cajado, aí a fila já diminui, né? Aí o povo já... Sim ou não? É assim ou não é? É.
É assim. Então, muitas igrejas aí, a pessoal estão atrás dos pregadores, dos pastores. Não, uma vez eu ouvi o versículo, olha, um pastor ele só é uma bênção até o tempo de ele ter de te corrigir. Porque quando ele tiver de te corrigir, de te exortar, de te disciplinar, ele vai deixar de ser uma bênção. Né, irmão? Ele vai deixar de ser uma bênção. Glória. Mas aqui, irmãos, eu estou falando que nós estamos, depois, com essa pandemia, nós recomeçamos a obra, recomeçamos a escala, estamos dando novas oportunidades, e Jesus aqui está falando, faça para Deus, não espere reconhecimento de homens, nem deixa Satanás te enganar. Como uma vez, eu já contei aqui um testemunho bem rápido, quando uma vez Satanás quis me enganar, meu irmão. Meu pastor mandava eu carregar as caixas na cabeça, fazer um culto, Tom, pega os caixas, Tom, pega isso, Tom, pega aquilo. Aí eu ia, pegava o caixa com o maior amor, com o maior prazer, que eu estava ajudando a um culto de rua. Aí eu pegava, aí até que encostou um irmãozinho junto de mim e disse assim, ei, irmão, deixa de ser bobo, rapaz, deixa de ser trouxa. Como assim? Tu está falando do quê? Tu não reparasse não, que o pastor só manda tu, só tu que é o besta que fica pegando isso aí. Aí o inimigo quer me enganar. O inimigo tenta enganar com uma meia verdade, né, irmão? É mesmo, o pastor só chama eu, não chama mais ninguém, né? Será que só eu mesmo sou trouxa? É mesmo, né? Aí eu, quando eu tive a oportunidade, cheguei para o pastor e disse, pastor, por que o senhor mandar eu, hein? Por que o senhor mandar eu? Só tem eu, na igreja? Mas o inimigo jogou a semente. Foi ou não foi? Irmão, a gente tem que vigiar muito. O inimigo lançou a semente. Mas eu louvo a Deus pela vida do meu pastor. Foi o pastor que me batizou nas águas, pastor Paulo Tadeu. Meu amigo no Face, ele, a esposa dele. Aí o pastor Paulo Tadeu disse assim, olha, eu mando tu, porque eu sei que Deus tem uma grande obra na sua vida. Né, irmão? Glória. E aí aquilo também eu recebi, eu disse, porque você vai fazer muita obra de Deus ainda. Aí eu me animei de novo, né? Pode deixar comigo. Aí quando o irmão veio falar comigo, e aí, irmão? Eu disse, aqui é eu e Deus, viu? Eu e Deus. Se mete não, se embora, fazer a obra. Foquei em Deus. Amém, irmãos? Então tem isso, tem quem não faz e não quer que você faça. E tem quem faz e quer fazer sozinho. Eita, Jesus da glória. Então tem muita coisa, irmão. Tem muita coisa, tem. Porque o joio está no meio do trigo. Se você não vigiar, até você é usado pelo inimigo, sim ou não? A Bíblia diz para mim e para você, não deixe lugar ao diabo. Diz para mim e para você. Glória. Mas eu quero lhe dizer mais uma vez que quem te chamou foi Deus. Faça para Deus. E aí é onde é importante não olhar nem para a direita nem para a esquerda. Aí é onde é importante não olhar para o lado. Olha para Jesus, Ele é o autor e consumador da sua fé. Ele se responsabiliza por você e Ele vai te recompensar. Amém? Então Jesus, Ele muito advertiu. E tem outros aqui, porque o tempo estourou. Está estourando, né? Esse relógio está adiantado um pouquinho. Então o tempo está se findando. E tem muitas outras exortações aqui que Jesus faz. Amém? Glória. Ele diz aqui, quando jejuardes, não vos mostreis contristado como os hipócritas,
porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o galardão deles. Amém, irmão? Eu fiz. Se não fosse eu, se não fosse por mim, queria ver se não fosse eu que fosse fazer. Olha o eu. Olha o eu. Não é, irmão? Ei, não caia nesse laço, não caia nessa cilada. Jesus disse: não sejam, amém? Como os hipócritas. Os fariseus queriam as melhores cadeiras, os melhores lugares, as melhores posições, gostavam de ser honrados. Aleluia. A maioria dos homens de Deus que estão fazendo a obra de Deus com amor, de coração, com determinação, amém? Não estão ali como quem almejaram aquilo ali, não, irmão. Mas estão ali tratados, trabalhados para ser servo. Por isso que quem no meio do caminho se atrapalha com esses laços, com essas ciladas, não chega. Não chega. Fica rodeando e não chega. Agora, começa a servir a Deus de coração, com amor. Não se importa com reconhecimento de ninguém, não. Faça para Deus, que Deus está vendo. Deus está vendo. Quem levanta é Ele, quem abate é Ele. Quem exalta é Ele, quem humilha é Ele. Quem põe, quem tira é Deus. É ou não é? É Deus, irmão, não é homem, não. Você faz para homem, você faz para homem, você faz para homem, você faz para homem, você não vai ser reconhecido, não. E quando for, cuidado. Quando for, cuidado. Porque o homem é hoje, não é amanhã. Mas Deus é eterno. Mas Deus é eterno. Mas Deus é eterno. Então, eu fico muito... Para mim, eu já fico muito satisfeito se você estiver aqui buscando a Deus, servindo a Deus. Não é, irmão? Porque se de coração é para Deus, aí eu já fico satisfeito. Eu me tranquilizo. Amém? Mas se há alguma ambição humana, aí a gente já fica meio preocupado. Mas preocupado com o quê? Porque as coisas dos homens, irmãos, as coisas dos homens têm muito espinho. Aí, irmão, tem muito espinho. Não. Então eu confio em Deus. Então quando eu oro por você, a minha conversa é com Deus. Quando eu vou orar por alguém, boa parte da conversa por alguém é eu com Deus. Amém? Olha a Deus. Então, é uma intercessão. É uma intercessão. Entende? Mas converso com Deus aquilo que Ele disse para mim, aquelas promessas que Ele me fez. Não é? O Senhor nos colocou aqui. Não foi eu que trouxe ninguém para cá, foi o Senhor que trouxe. As ovelhas não são minhas, são tuas. Se o Senhor não fizer, eu é que não posso fazer. Não é, irmão? Se Deus não fizer por você, eu que não posso fazer. Então eu vou conversar com Deus. Não é? Aleluia. Aí a Bíblia diz que Ele nos ouve. Ele nos ouve. Eu quero conversar com Deus mais uma vez a teu respeito, você que está aqui agora. Fique de pé, vamos orar.
Glória a Jesus. Feche teus olhos para a mão do teu coração e apresente a tua causa. Faça a tua petição. Apresente a tua causa a Deus nessa hora. Amém? Pai Santo, Pai querido, Deus da glória. A tua palavra diz que tu és galardoador de todo aquele que te busca. Nós sabemos que nesse tempo moderno, muitos têm tido condições de receber a tua palavra no sofá de casa, na cama, no quarto, porque a tecnologia tem possibilitado isso. Mas os que aqui estão, romperam barreiras para estar. Os que aqui vieram, lutaram para chegar à tua casa, à tua presença. E a promessa na tua palavra, para aqueles que vêm aos teus átrios, para aqueles que, aleluia, ó Deus, vêm te adorar na tua casa, daqueles que vêm te buscar em espírito e em verdade. Aleluia. Oh, aleluia. Eu sei que tu podes dar uma ordem e alguém ser curado lá em casa, lá na sua casa, como tu fizeste com a filha do centurião. Mas também há aqueles que tiveram que tocar com suas próprias mãos nas orlas das tuas vestes, para que de ti saísse virtude. Aleluia. E esses que aqui estão, Senhor, vieram como que tocar, dar o seu culto, oferecer seu louvor, sua adoração, dobrar o joelho na tua casa e fazer suas petições. Deus, em nome de Jesus, tu és aquele que honra, é aquele que honra aquele que serve. Tu és aquele que dá a quem te pede, que abre a porta a quem bate. Porque tu disseste: pedi, dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e se abrirá a porta. E seus servos vieram buscar, que eles não saiam de mãos vazias. A palavra que você ouviu hoje pode não ter nada a ver com a aflição com a qual você chegou aqui, mas Deus viu que você chegou aqui com uma necessidade, pedindo a Deus uma providência. Eu quero lhe dizer que Deus, Ele é providência, mas assim diz o Senhor: como eu fizer, agradeça. Eita, Jesus da glória. Como eu fizer, agradeça. Aleluia. Vou eu sondar o coração de alguém nesses dias. Aleluia. E se achar eu quebrantamento e humilhação, digo eu assim: ainda sou libertação e cura. Mas se não achar eu essas coisas, eu preparo e guardo. Eita, Deus da glória. Porque toda alma é minha, diz o Senhor. Aleluia. Oh, glória. É tempo de juntar os pés. É tempo de descer na minha presença, diz o Senhor. Oh, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, mas orai. Descei na minha presença.
Aleluia. Pedi e vos farei surpresa. Oh, aleluia. 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 Sou eu aquele que cuido dos meus. E digo eu assim, não perderei nenhum dos meus. Aleluia. Aleluia. Refugiai-vos em mim nesses dias, diz o Senhor. Sou eu uma rocha firme. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Tu estás na minha mão, homem. Eis que tu és instrumento em minhas mãos para eu confundir a terra. Aleluia. Aleluia, porque sou eu, aleluia, o mesmo que usa aqueles que não são para confundir os que pensam que são alguma coisa. Aleluia. Aleluia. E essa obra especial nesses dias. Meu Deus, meu Pai, Santo de Israel, eu te apresento as petições, o desejo do coração, as causas, os propósitos de cada um, Senhor. Os propósitos de cada um, eu apresento a Ti, Senhor, essa noite. Vem de encontro à necessidade, Senhor, dos Teus filhos. E concede a Tua bênção, a Tua paz, a Tua saúde, a Tua vitória. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Pai Santo, Pai querido, como em paz trouxeste teus filhos, que em perfeita paz eles possam tornar os seus lares. Lembrando que não é mais na sexta-feira, quinta-feira mudou, círculo de oração, viu? Coloquei lá no grupo. Então, quinta-feira, círculo de oração, não é mais na sexta, tá bom? Glória. Então, quinta-feira, círculo de oração, vem buscar o Senhor. Amém? Eu fiz a escala, não lembro mais quem está na escala. Tem uma escala para quinta-feira, mas estou esquecido. Quem vai ser o mensageiro? Mas vejam lá no grupo, tá bom? Recebam a bênção. Que o amor de Deus, a graça que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e as ricas e doces consolações e comunhão do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor. A igreja diga amém. Saúde o teu irmão com a paz do Senhor, vai na graça e na paz do Senhor também.